Bem, agradecemos aqui a presença de todos, viu? Que Deus os abençoe nesta noite. Muito obrigado de coração pela presença dos amados irmãos e irmãs. Irmãos, nosso objetivo hoje é relembrarmos este fato histórico, o fato que mudou de fato o mundo, o fato que tirou o mundo da Idade Média. Não apenas corrigiu a igreja, mas mudou socialmente o mundo. Tirou pessoas que estavam vivendo sob aflição profunda, angústia, uma sociedade sem perspectiva, sem esperança, que era oprimida, tanto pelos reis, como pela igreja imperial, a igreja estatal que era dirigida, pelo Estado de Roma. Então, o movimento da reforma, sem dúvida, foi um movimento usado por Deus, não só para corrigir a igreja, mas para libertar, de fato, uma população sofrida, sem esperança. Todos sabemos como a palavra de Deus consola e conforta as pessoas quando estamos em situações aflitivas e de angústia. E as pessoas simplesmente não tinham isso, porque o clero proibia que as pessoas lessem as escrituras, as missas eram rezadas em latim, e as pessoas não eram orientadas sobre a fé cristã genuína, a revelação bíblica genuína, e confiavam apenas no que os sacerdotes da igreja romana falavam. E a igreja romana era conduzida de fato com um poder estatal, e mantinha as pessoas debaixo de um jugo de superstição. Superstição era a ferramenta usada para manter as pessoas num jugo ali sobre o domínio da Igreja Católica Romana. Então nós vamos começar a descrever um período que entrou para a história conhecido como período, a Idade das Trevas. Mas isso envolve a Igreja. E para começarmos essa pequena explicação sobre o movimento da Reforma Protestante do século XVI, nós antes de tudo devemos entender o que é a igreja. Então vamos fazer uma pequena abordagem sobre o que é a igreja, porque eu suponho que muitas pessoas, quando ouvem falar da Reforma Protestante, imaginam, olha, alguém insatisfeito com a igreja, dividiu a igreja, rompeu com a igreja e organizou uma outra igreja. Não foi isso que aconteceu, isso não existe. A igreja de Cristo ela não pode ter divisões. Cristo tem uma igreja só. As pessoas tentaram corrigir a igreja e de fato corrigiram a igreja. E isso não foi um processo assim como muitos pensam também. Um dia um cardeal ali insatisfeito colocou 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg e dividiu a igreja. Não, também não foi isso. O processo da reforma levou mais ou menos 250 anos e envolveu muitas pessoas. E o período todo levou 12 séculos. Foi do século IV, quando a igreja se tornou uma igreja imperial, quando Roma oficializou o cristianismo, a religião oficial do seu império, até o século XVI, quando os reformadores finalmente conseguiram libertar as pessoas e trazer a igreja de volta aos padrões bíblicos, os padrões apostólicos. Antes de nós abordarmos essa questão histórica, vos convido a entendermos o que é a igreja de Cristo. Cristo é o Senhor da igreja, é o dono da igreja. E eu convido os irmãos então para a leitura na primeira carta de Timóteo, do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 14 a 16. Vamos começar a entender o que é a igreja e qual a importância da reforma, não só para a igreja de Cristo, como para o mundo. 1 Timóteo 3,14. Escrevo-te estas coisas, esperando em ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Ou seja, a igreja é de fato a casa de Deus, não um local onde Deus habita e não sai de lá.
mas a igreja é a casa de Deus, porque é na igreja que Deus ajunta e recolhe os seus filhos, é na sua casa, tá? Na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Esse é o Senhor da igreja, esse é o dono da igreja, tá? Cabeça do corpo. Então aqui diz que a igreja, ela é a casa do Deus vivo, onde Deus reúne seus filhos. Coluna, ou seja, é a igreja que sustenta a verdade. Cristo, ele diz, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A ferramenta que Cristo usou para que suas palavras não tenham de fato passado, já estamos no século 21. A ferramenta que Cristo usou foi as Escrituras e a igreja, a voz da igreja, a igreja fiel, pregando no mundo, desde a era apostólica. Essas são as ferramentas, a coluna da verdade. Mas também diz que ela é baluarte da verdade. O que é baluarte? Baluarte é uma fortaleza inexpugnável, ou seja, inatingível. Então, mesmo nesse período das trevas que nós vamos comentar agora, onde a igreja se desviou por estar sendo governada de forma estatal, preocupada com questões seculares, poderes do mundo secular, a igreja fiel sempre esteve no meio dessa igreja desviada, porque a igreja, ela nunca deixou de existir, e ela é coluna e baluarte da verdade. Quero então dizer aos irmãos que a igreja, ela é una, ou seja, ela é única, ela é uma só. Não existem várias igrejas, existe uma igreja, existe um corpo, e Cristo é a cabeça. A igreja, ela é una, a igreja, ela é católica. Quando nós dizemos católica, não estamos nos referindo à igreja católica romana. A palavra católica, a catolicidade da igreja, ela é doutrina bíblica. Católico quer dizer universal. A igreja, ela é universal, ou seja, ela não é particular de um único povo. A igreja, ela é de Cristo e está em todas as etnias, todos os povos, raças, tribos, nações, todas as pessoas, independente da sua cultura nacional. Então a igreja é una, a igreja é católica, ou seja, universal, não é romana, né? Ela é católica, tá? Que ela é universal, e a igreja é imaculada. A igreja é perfeita, sim. Conseguiram, a voz do engano conseguiu colocar no inconsciente do cristão que a igreja é imperfeita, que toda a igreja é imperfeita. Isso é antibíblico, isso é diabólico, isso é um ataque à igreja. Isso faz as pessoas pensarem que toda a igreja é imperfeita, e faz as pessoas então passarem por cima de erros da igreja. Não, a igreja é perfeita, a igreja é imaculada. Cristo vem buscar a sua noiva imaculada, sem rugas. É uma igreja perfeita. Os homens são imperfeitos, a igreja tem que ser perfeita. A igreja é disciplinadora para se manter na perfeição e santidade. Então a igreja de Cristo, a igreja verdadeira, ela sempre existiu, mesmo nesse período das trevas. Então a igreja que é coluna e baluarte da verdade, ela é una, católica e imaculada. Quero convidar os irmãos para vermos aqui como a igreja é una. Efésios capítulo 4, versos de 1 a 4. Aqui fala a unidade da fé. Efésios capítulo 4, de 1 a 4. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados,
com humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Agora, peço a atenção da igreja. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Então veja, irmãos, que a revelação bíblica, que é a perfeita, que é a verdadeira, que não é a opinião dos homens, é a revelação do próprio Deus. Ele diz que a igreja é única, é uma só, é um só pensamento, é uma só fé, é um só Senhor, é um só corpo. Existe apenas um Deus, e existe apenas uma revelação desse Deus. Não existe várias revelações com várias interpretações e várias visões. Existe uma revelação do mesmo ser. Esse ser, ele não revelou a sua revelação, ela não é para uns de um jeito, para outros de outro jeito, para outros de outro jeito. Ele revelou a verdade. A revelação bíblica é Cristo. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não há pluralidade nisso. Isso é um fato, isso é absoluto. Então a igreja, ela é una e ela tem essas características, né? E diz aqui, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Quem deu autorização aos homens para dividir a igreja de Cristo em diversos segmentos e denominações e pensamentos e visões? A Bíblia não foi. A Bíblia diz para nós procurarmos nos esforçar diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, um Espírito, como também foste chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Então veja que não há margem para diversidades. A igreja é uma só. Esta igreja, ela é católica, ou seja, ela é universal. Quero convidar a amada igreja, na carta aos Hebreus, capítulo 12, versos 22 a 24. Que aqui diz, Hebreus 12, 22 a 24. Mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Veja esses termos todos no singular. E a incontestáveis hostes de anjos, e, note, a universal assembleia. Universal assembleia. Essa universal assembleia é a igreja. Ela é universal. Ela é uma assembleia. A palavra eclesia, ela quer dizer ajuntamento em assembleia, tá? E a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então a igreja, ela é una, ela é católica, ou seja, ela é universal. E a igreja, ela é imaculada, ela é perfeita. Irmãos, não dê ouvidos ao engano que fala que toda igreja é falha e imperfeita. Isso é um ataque contra a igreja de Cristo. Os homens são falhos e imperfeitos. Onde tem homem, qualquer momento pode haver um erro. Qualquer um pode cair em um pecado. As pessoas estão expostas aos erros. Não existe garantia que ninguém vai errar. Mas a igreja, ela é perfeita e imaculada. Se alguém errar, a igreja é disciplinadora. E a igreja vai exortar em amor. E se a pessoa se mantiver em pecado obstinadamente, essa pessoa será disciplinada e até mesmo excomungada, mas a comunidade será preservada santa. A igreja, ela é perfeita. Quero convidar os irmãos novamente em Efésios, capítulo 5, verso 27.
para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É esta igreja que Cristo vai apresentar a si mesmo. É essa noiva que Cristo vai buscar. Então, a voz dos homens diz: a igreja é imperfeita, a igreja é falha. E isso tem sido usado diabolicamente para as pessoas passarem por aceitarem erros de oficiais, erros de membros eminentes dentro da igreja, como se toda a igreja fosse perfeita. A igreja é santa, a igreja é imaculada, a igreja é perfeita. A igreja representa Cristo na terra, e Cristo vai vir buscar a igreja santa. Ele não vai buscar a igreja imoral, ele vai buscar a igreja santa, a igreja verdadeira dele. Tá? Vamos ler novamente, irmãos. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Esta é a verdadeira igreja de Cristo. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E ela atravessou o período da idade das trevas e triunfou, e venceu, e corrigiu, mesmo com muitos cristãos sendo mortos, como nós vamos ver aqui na palestra em algum momento, né? Ela triunfou, e ela vai triunfar até a volta do seu noivo, que é Cristo. Mesmo que as pessoas gritem que a igreja é imperfeita e falha, não, isso é um ataque à igreja de Cristo. A igreja ela é perfeita e santa. Os homens são falhos, a igreja não. A igreja não pode ser. A igreja é dirigida pela revelação bíblica de Deus. Então, por ser una, ela não é várias denominações, mas uma igreja. Portanto, a todos é manifesto que saibam que existe um único Deus, que nos trouxe uma única revelação e um único corpo, conduzido por uma única cabeça, a saber, Cristo. Por ser católica, é formada por pessoas de todas as etnias, e independente da cultura nacional, todos vivem sob o mesmo padrão moral revelado pela mesma Escritura. Então, pessoas de todas as etnias, de todas as raças, asiáticos, africanos, sul-americanos, norte-americanos, europeus, pessoas da Oceania, independente da sua cultura, todos os convertidos à verdadeira igreja vivem sob o mesmo padrão moral dado por Deus, independente da cultura que ele vive. Nosso país é um país onde a moral ela é invertida, mas o cristão brasileiro ele deve viver sob a moral bíblica revelada por Deus, independente dos costumes da nossa sociedade. Então, por ser una, ela pertence por ser católica, ela é formada por pessoas de várias etnias, mas que se submetem ao mesmo padrão moral revelado nas Escrituras. E por ser imaculada e sem defeito, ela é perfeita. Os homens são falhos, a igreja é disciplinadora, por isso é perfeita e rejeita a imoralidade. Portanto, há que se olhar de frente para a igreja onde nós congregamos, cada um de nós que somos cristãos e queremos servir a Cristo em espírito e em verdade, buscando a verdade. Nós devemos olhar de frente para a igreja onde nós congregamos, tá? E olhar de frente para ela e verificar se a igreja de Cristo, onde estamos congregando, é imaculada e sem defeito, ou se ela é uma falsa aparência. Quero convidar os irmãos para a leitura aqui de Colossenses capítulo 2, versos 20 a 23. Colossenses capítulo 2, 20 a 23. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Pois que todas estas coisas, com o uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo,
e de falsa humildade, e de rigor ascético. Agora preste atenção, eis aqui o filtro para saber se a igreja, diante de todos esses montes de denominação que tem aí, se é a igreja de Cristo ou se não é. Aqui é o filtro. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Todo esse monte de doutrinas de homens, de preceitos, que tem aparência de santidade, elas com o uso se destroem. Elas têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Então, o cristão verdadeiro, o cristão de consciência cristã, o vigia e ora, é o cristão que olha para a igreja e consegue discernir espiritualmente. Essa é a igreja de Cristo. Essa é a igreja de Cristo. Não que os homens não falem, mas quando os homens falem, eles são disciplinados e se obstinadamente escolherem o pecado, serão excomungados no meio da comunidade. A igreja perseverará santa, imaculada, sem defeito, aguardando o seu noivo. Essa igreja ela passou sob a forte mão do Império Romano por 12 séculos. 12 séculos. E cheia de imoralidade. Mas os verdadeiros cristãos estavam lá dentro, lutando para corrigir a igreja, para que a igreja voltasse aos padrões. E Deus deu graça, e eles conseguiram. E a igreja hoje ela é perfeita, santa e imaculada. Então, irmãos, fora da santidade de Cristo, fora da igreja fiel, nada tem poder contra a sensualidade. Nada. Então, justamente sobre uma luta por sobrevivência da verdadeira igreja para se manter santa, que é a história da reforma. Isso posto, nós vamos lembrar um pequeno resumo da história da igreja até o século XVI. Sempre foi conceito de Deus congregar o seu povo. Quando Deus levanta Moisés para libertar o povo da escravidão egípcia, Deus envia Moisés para falar com o faraó com uma mensagem: liberta meu povo para me prestar culto no deserto. Liberta meu povo para me servir no deserto. O culto é um serviço. O culto é uma convocação a Deus para servir a Deus. O quarto mandamento: seis dias você fará toda a sua atividade. Um dia você guarda para o Senhor, para lembrar da criação e da santificação. Então Deus chama Moisés para falar para o faraó a seguinte mensagem: deixa meu povo ir, liberta meu povo para me prestar culto no deserto. Quando o faraó libertou o povo e depois da passagem pelo Mar Vermelho, Deus fazia o quê? Deus determinou o quê? O tabernáculo no deserto. Então a igreja, o conceito de igreja, de congregação, sempre existiu, desde o Antigo Testamento. Então no tabernáculo do deserto, as 12 tribos ficavam 13 do lado norte, 13 do lado oeste, 13 do lado leste, 3 do lado leste, 3 do lado no norte, 3 no sul, 3 do lado leste, 3 do lado oeste do tabernáculo. E sempre aquelas mesmas tribos na mesma posição, aonde eles levantavam o tabernáculo para adorar a Deus. Então, desde a época do deserto, está instituída a igreja e a congregação. Após o período do deserto, o judaísmo antigo, aquele que preparou a vinda de Cristo, que nós vemos no Antigo Testamento, se reuniu em sinagogas. Sinagogue, no grego, significa congregação. Depois, Cristo edifica a sua igreja, e a igreja, então, nós conhecemos ali a igreja primitiva, que congregava todos os dias no templo e eram unânimes, guardando a doutrina dos apóstolos. Eles eram unânimes. Depois, quando completou os cânones, ou seja, toda a revelação bíblica, então a igreja se torna a igreja de Cristo, totalmente doutrinada pelos apóstolos. Então acabou a revelação, os cânones estão prontos, toda a revelação de Deus para a sua igreja está colocada.
E aí então a igreja ela tem a sua forma de governo, a sua estrutura, ela tem as doutrinas lançadas pelos apóstolos e ela tem a visão do futuro que Deus deu para os profetas e os apóstolos, que está revelado aqui. Tudo que vai acontecer está revelado nas Escrituras. Então a igreja ela já tem tudo em mãos. E ela começa então a sua caminhada agora de forma completa, com os cânones encerrados. E essa igreja ela vai passando por diversos processos, até que chega ao século IV, no ano 313, o imperador Constantino, ele oficializa o cristianismo, a religião oficial de Roma. Mas isso até favoreceu bastante a igreja. Constantino favoreceu bastante a igreja. O grande problema foi o imperador Teodósio, o imperador Teodósio, no ano 380, que determina então que todo cidadão do Império Romano que almejasse um cargo público deveria ser membro da igreja. Então a igreja, que antes só tinha conversões genuínas, porque a igreja era perseguida, agora, após Teodósio, qualquer pessoa que almejasse um cargo público tinha que ser membro da igreja. Outra coisa que ele determinou é que as crianças, para terem direitos civis, tinham que ser batizadas na igreja. Então ele começou a mudar as doutrinas da igreja, e o Estado então começou a tomar conta da igreja. O Império Romano então começa a governar a igreja. Mas aqueles cristãos verdadeiros, a verdadeira igreja de Cristo, a igreja universal e invisível, estava lá dentro. E entre os séculos 5 e 10, a igreja com força de Estado dominava toda a Europa, e agora nós vamos nos deter somente à Europa. As nações estavam fragmentadas, seus reis nacionais não tinham poder, ninguém conseguia administrar uma grande quantidade de terra. Surgem então os senhores feudais. Os senhores feudais, eles conseguiam delimitar territórios, mas eles não conseguiam controlar grandes territórios de terra. Somente uma instituição no mundo conseguia controlar grandes territórios, grandes quantidades de terra, que era justamente a igreja, porque ela tinha o braço do Império Romano. E aí o Império Romano então, ele cai no ano 476, e o poder todo se concentra na igreja, porque quando cai o Império Romano como um império governamental, político governamental, a igreja ela herda todo aquele poder que ela vinha exercendo sobre o mundo. Então todo aquele poder fica concentrado na igreja, que age no mundo com força estatal, continua agindo com força estatal. E aí muitos piedosos, muitos servos de Deus piedosos que estavam dentro da igreja, que tinham acesso às escrituras, viam os abusos e os desvios doutrinários da igreja. Mas era muito difícil lutar contra uma instituição que estava no mundo inteiro com um punho de ferro e governando as pessoas através de superstições e idolatria. Mas o verdadeiro cristão, homens piedosos, homens e mulheres piedosos, estavam ali dentro dos mosteiros, dentro dos conventos, dentro das abadias, e vendo o que estava acontecendo e buscando uma solução para aquilo. Sempre houve inquietação da verdadeira igreja, que estava inserida dentro do universo da falsa igreja, da igreja estatal, que começou a dominar tudo. Mas aqueles homens continuavam preservantes. Surge então uma espécie de pirâmide social, que era mais ou menos assim: a igreja e os reis na ponta da pirâmide. Só que os reis, eles dependiam da igreja. Os reis não tinham autonomia para tomar as suas decisões jurídicas e militares. Eles estavam na ponta da pirâmide. Na parte de baixo, nobres, pessoas que tinham títulos de nobreza, mercadores e a burguesia em geral. Descendo um pouco mais, soldados, pessoas que prestavam favores aos impérios, tá? E na parte de baixo, a plebe. A plebe vivia na parte de baixo sem recurso nenhum, a maioria camponeses.
a maioria tinha que trabalhar, eles dividiam os dias da semana. 3 dias da semana, eles cultivavam seus próprios alimentos, da sua própria família. E os outros 4 dias da semana, porque eles não tinham folga, eles trabalhavam nas terras dos senhores feudais. E eles viviam então no campo, totalmente subordinados a todo tipo de opressão, tanto dos nobres, como da burguesia, como dos senhores feudais, e também da própria igreja. A igreja, ela vivia na simonia, ou seja, ela vendia elementos de culto, vendia favores para as pessoas, vendia a esperança de favores, e vendia a indulgência, que era a venda do perdão de pecados. Tudo tinha que ser pago com dinheiro. E o povo estava cada vez mais oprimido. E o povo não tinha acesso às escrituras. E tudo que o Papa determinava, os clérigos, os padres faziam. Então a única informação que as pessoas tinham era aquela que os padres que tinham contato direto, né, com a plebe, porque os bispos e cardeais eles não tinham contato com a plebe. Eles tinham contato com os nobres e com os burgueses e com os senhores feudais. Os padres, eles tinham contato com a plebe. Então os padres só ensinavam a plebe o que o Papa determinava. Então vinha de cima para baixo, né? A igreja ela saiu dos padrões bíblicos e vivia nesse esquema episcopal aí, tá? Onde havia que é o Papa, existe até hoje, né? Diferente da igreja reformada, que ela não tem um presidente, todos têm um pé de igualdade, né? Elas são unidas pelas suas confissões e pelas doutrinas bíblicas, mas não existe essa questão episcopal. Então a igreja ela vivia assim, e os padres então mantinham aquelas pessoas totalmente envolvidas, através do poder militar, mantinha as pessoas cativas ali, através do poder militar e da superstição das idolatrias. E a Europa estava cada vez mais desfragmentada, como que seus territórios se dissolvendo. E isso interessava para a igreja, porque os reis nacionais tinham cada vez menos poder. A igreja então mergulha em grande imoralidade, como nós vimos aqui em Colossenses 3:23. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. A igreja que não persevera na santidade de Cristo, ela vai cair em imoralidade. Ela vai cair em imoralidade. Se ela não tiver punição, se ela tiver vistas grossas, ela vai cair em impunidade. Por isso que é interessante o pensamento imposto na cabeça das pessoas: toda igreja é imperfeita. Isso é muito interessante, porque se toda igreja é imperfeita, não adianta eu sair daqui e ir para outra, porque ela é imperfeita também. Então as pessoas olham e aceitam as imoralidades que estão acontecendo, mas ela vai cair em imoralidade, vai cair, ou em desvio de dinheiro, ou na imoralidade sexual, ou na imoralidade de oprimir os mais pobres, enquanto alguém enriquece. Em alguma imoralidade ela vai cair, com toda certeza. Mas a igreja verdadeira ela vai continuar fiel. E como alguém disse certa vez, e nós vamos lutar e perseverar nisso, nem que voltemos a ser 12 no mundo, nem que voltemos a ser apenas 12. Nós vamos lutar para preservar assim até o fim, até quando Cristo vier buscar a sua noiva, sem mácula e sem defeito. Então a igreja ela mergulha em imoralidade e superstições. O sentimento geral era de melancolia, desesperança e medo. Simonia, venda de indulgências, culto às relíquias. A plebe sem segurança pública, sem instrução. Somente os filhos dos nobres eram instruídos. Os filhos da plebe não tinham instrução. Sem assistência médica, somente os filhos dos nobres, eles tinham um contato direto com o médico, iam na casa do médico e traziam. Os camponeses, a plebe, podiam ir na casa do médico também, mas tinham que pagar na hora. O problema é que eles não tinham dinheiro. Então eles não tinham, na prática, eles não tinham assistência médica.
não tinham instrução, a plebe não sabia ler, não havia saneamento, as pessoas, um homem, segundo estatísticas na Idade Média, um homem, um camponês com 34 anos, a sua expectativa de vida já estava terminando, com 34 anos de idade. Ele já estava, porque ele não havia saneamento, estava exposto a todo tipo de doenças. Na Europa, eles não forneciam um aquecimento para eles, a casa deles era bem pequenininha, como nós vamos ver aqui, eles tinham que pôr a lareira para cozinhar e aquecer a casa. Então, muitos morreram com problemas pulmonares e diversos tipos de doença, tá? Os cientistas eram perseguidos pela igreja romana, como Galileu Galilei, por exemplo. Eles acusavam os cientistas de bruxaria. Muitos deles foram mortos na fogueira, acusados de bruxaria. E a igreja tolerando tudo isso, governando tudo isso, para manter o controle de Estado sobre as nações. Aí acontece um fenômeno. Por volta do século XII, mais ou menos, alguns grupos começam a sair da igreja. Nós não julgamos intenções, eram cristãos fiéis que estavam vendo como a igreja estava desviada e como a igreja estava corrupta e como a igreja estava oprimindo as pessoas. Então, alguns começaram a sair e organizarem suas próprias igrejas, como é, por exemplo, o caso dos Lollardos na Inglaterra, os Hussitas na Boêmia e principalmente os Valdenses na França. Pedro Valdo, em Lyon, ele era um mercador muito rico mesmo. E por volta do século XII, ele então rompe com a igreja, sai da sua casa e organiza uma igreja. Ele pede uma tradução, ele tinha contato com clérigos, amigos dele, ele consegue uma tradução do Novo Testamento para o francês. E aí, ele organiza a sua igreja, e a igreja dos Valdenses, ela existe até hoje. Ela surgiu na França, mas ela existe até hoje. A maior parte dela está na Itália e no Uruguai, mas ela existe até hoje, tá? O problema é que eles saem com boas intenções, mas não deveriam sair, eles deveriam se unir para reformar a igreja, para corrigir a igreja. Conforme eles vão saindo, eles vão enfraquecendo a luta dos verdadeiros cristãos que estão ali para corrigir a igreja. E cada grupo que sai, como eles não tinham uma boa instrução das escrituras, eles saem com uma noção de cristianismo, mas cada um deles sai com uma tradição diferente. Por exemplo, os valdenses, eles tinham uma doutrina do voto de pobreza. Então, eles achavam que havia uma purificação pela pobreza. Isso não é igreja, isso não é doutrina bíblica. Eles tinham toda boa intenção, eles eram contrários à igreja. Alguns falam na história que eles foram precursores da reforma, mas não foram precursores da reforma. Eles abandonaram e eles saíram de dentro da igreja. Cada um levou uma tradição diferente que existe até hoje. O Pedro Valdo, por exemplo, que é considerado um dos precursores, mas não é, da reforma, ele abandonou a esposa e as filhas. Ele pegou a fortuna dele, pegou uma parte, deixou com a esposa e com as filhas, o resto ele distribuiu para os pobres, e ele pagou uma grande quantia para ter uma cópia do Novo Testamento, do idioma dele. Mas ele simplesmente abandonou a esposa e a filha. Isso não é igreja, isso não é doutrina de igreja, isso não é doutrina da igreja. E ele saiu, e a igreja dele até hoje tem essa doutrina teoria da pobreza. Isso não é doutrina bíblica, né? São opiniões, ideias, imaginações das pessoas que acham que devem ser assim. Mas aí, por volta desse período, esses grupos, então, além desses que eu falei, outros saíram, né? Cada um deles desenvolvia uma tradição particular, tá? E eles então não perseveravam com toda a fidelidade das escrituras, mesmo porque eles não tinham acesso a isso, e eles não tiveram instrução sequer para saber isso. Saíram com boa intenção, eu até creio na conversão deles,
mas enfraqueceram, poderiam estar apoiando os verdadeiros precursores e os pré-reformadores que iriam se levantar. Então, a verdadeira igreja estava viva dentro da igreja imperial, estava viva lá dentro, como homens e mulheres piedosos. Por volta do século XV, aí sim, surgem os pré-reformadores. Começa a surgir, então eles começam a se organizar dentro da igreja desviada, dentro da igreja estatal, dentro da igreja romana. Eles começam como se diz, a se organizarem em grupos. Surge um grupo conhecido como Devoção Moderna. Esse grupo, esses irmãos, eles eram conhecidos como irmãos da vida comum. Faziam parte desse grupo John Hus, William Tyndale, Thomas Kempis, John Wycliffe. Esses pré-reformadores, eles são muito importantes historicamente. Por quê? Eles não fizeram como Pedro Valdo. Eles estavam suportando toda aquela angústia de estar lá dentro. Eles tinham acesso às escrituras, eles eram eruditos, conheciam o hebraico, o grego, o latim, e estavam vendo ali as coisas que estavam acontecendo. Então eles começaram a traduzir as escrituras para os seus idiomas nacionais. E eles faziam isso secretamente, às noites, à mão, traduzindo toda a escritura, fazendo aquele trabalho de formiguinha, para fazer algo para mudar de fato, não apenas para abandonar, mas para corrigir a igreja e libertar o povo oprimido. E eles começam a fazer isso. E a igreja percebe alguns. Por exemplo, John Hus. John Hus, o sobrenome dele, no idioma dele, quer dizer ganso. No século XV, ele foi morto na fogueira. Foi levado pela Inquisição, não negou a fé, não negou que tinha a intenção de fato de corrigir a igreja, não negou que a igreja estava mergulhada em imoralidades e que ele não ia seguir as determinações papais, e por isso ele foi condenado na fogueira. Quando ele foi condenado à a fogueira estava já acesa. Ele disse a seguinte frase, que muitas pessoas falam que é uma profecia, uma nova revelação, né? Ele disse: hoje vocês queimam um ganso, daqui 100 anos se levantará um cisne que vocês não vão conseguir queimar. E de fato, 100 anos depois, se levantou Martinho Lutero, que foi condenado à morte pela igreja romana. Só não foi morto porque a Alemanha era, obrigado, Deus abençoe, a Alemanha era governada por príncipes. A Alemanha, ela tinha um imperador e 7 príncipes eleitores. Somente esses príncipes votavam no imperador. E esses príncipes eleitores, né, eles protegeram Lutero. E por isso a igreja não matou Lutero. Então João Hus falou: hoje vocês matam um ganso, daqui 100 anos se levantará um cisne que vocês não conseguirão matar. E Lutero, 100 anos depois, quando ele viu que a reforma estava andando e ele estava protegido na Alemanha, ele diz: foi sobre mim que John Hus profetizou. Lutero diz isso, 100 anos depois, sobre mim que John Hus profetizou. William Tyndale foi morto porque foi pego traduzindo a Bíblia para o inglês, também foi morto. E este grupo da devoção moderna, conhecido como Irmãos da Vida Comum, deixou uma obra fantástica, um livro que existe até hoje, é fácil de comprar, ele é barato, ele é chamado A Imitação de Cristo. Este livro é de Thomas Kempis, e este livro, ele relata como estava o sentimento das pessoas na rua, dos camponeses, como estavam oprimidos, e como estava o sentimento dos cristãos piedosos dentro da igreja, que também estavam subjugados, porque eles tinham que tomar muito cuidado, porque como John Hus e William Tyndale foram mortos, eles poderiam ser mortos a qualquer momento também, tanto eles como a família deles. Por volta do século XV, então, surge esses pré-reformadores. Ao mesmo tempo, surge na Europa um movimento chamado de Estados Nacionais, onde os nobres e os senhores feudais
viam que não conseguiam acumular muitos territórios por causa da igreja romana, eles começam então a pressionar os reis para que lutassem e tivessem mais autonomia sobre as suas nações, autonomia militar e jurídica para fazer leis, sem a interferência de Roma. Esse movimento dos estados nacionais e os pré-reformadores, aqueles que não abandonaram, mas que lutaram ali, facilitaram, beneficiaram muito a ação dos reformadores que viria depois. Eu quero pedir para o irmão Igor colocar um vídeo. Antes de colocar o vídeo, vou fazer uma pequena explicação. Coloca aí, só deixa ele armado aí. Eu vou começar esse vídeo aqui mostrando para os irmãos a diferença de classe social através de moradias. Então nós vamos ver aqui as casas, como que eram as casas da plebe, que era no campo, como que eram as casas, as vilas da burguesia, onde tinham os mercadores, os burgueses, e como viviam os senhores feudais e os nobres e os reis nos seus castelos, tá? Conforme vai passando aí, eu vou tentando explicar cada cena. Pode colocar aí, meu nome, por gentileza. Essas casas aí que os irmãos estão vendo são as casas da plebe, tá? Essa aqui é uma vila de burgueses, tá? Bem construída com pedras, essas casas com pedras, em lugar seguro. Os camponeses moravam em casinhas assim como essas, feitas de madeira, com telhados de palha e de vegetações. Alguns passavam esterco de animais nas paredes para tentar. A maioria das casas tinha um cômodo só, onde eles moravam. Aqui como moravam os lordes, os senhores feudais, eles moravam em castelos bem seguros, né? Uma vila de burgueses, um período de fogo e espada, sem dúvida. Enquanto isso, dentro da igreja, os cristãos fiéis e piedosos, eles tinham acesso às escrituras, eles iam estudando as escrituras. Fora da igreja, a violência era a lei do mais forte. O que o mais forte quisesse, ele tomava, inclusive a mulher do mais fraco. E as casas. Roma ostentava seu poder e domínio, construindo grandes catedrais, tentando impor a sua força, demonstrando a sua força cada vez maior. Sua força e domínio. O Império Romano cai no ano 476 e gera uma revolta de camponeses, representado por esse aí, ó. E depois cai o Império Bizantino, que era uma espécie de braço do Império Romano. Mas aí surge a Idade das Trevas. Essa Idade das Trevas, a história fala que os cristãos fizeram, não foram os cristãos, foi a cristandade, ou seja, a igreja imperial, que dominou a Europa e boa parte do mundo nesse período. O Papa tomava as decisões de chefe de Estado. A igreja torna-se imperial no século IV e vai dominando o mundo até o século XV. No século XV começam a se levantar os movimentos como da devoção moderna e a luz começa a brilhar. Que os pré-reformadores, eles começam então a traduzir as escrituras e a cuidar da população. A ideia é fazer com que a igreja voltasse à vida piedosa e às doutrinas bíblicas e tratasse e consolasse as ovelhas. Os camponeses não aguentavam mais e a plebe não suporta mais. A Europa começa a ficar cada vez mais esfacelada e consideram Roma cidade e império santo. No próximo mapa nós vamos ver que está Santo Império Romano. Vai aparecer ali, ó, Holy Roman Empire, no próprio mapa, né? Santo Império Romano. Essa falsa visão subjugava cada vez mais as pessoas. A Europa começa então as revoluções nacionais, como a Revolução Francesa, e as nações começam então a se estruturar. As fronteiras começam a ser fechadas, começa o movimento dos estados nacionais na Europa. Os reis começam a exigir autonomia militar e jurídica, e os exércitos vão para as ruas.
mas esses reis ainda são influenciados pela imoralidade da igreja. E esta é a era das meretrizes, onde clérigos e reis e nobres, eles viviam influenciados por essas mulheres. Elas influenciavam até em decisões da igreja. Mas enquanto isso, os cristãos piedosos continuavam estudando as escrituras dentro da igreja, buscando uma forma. Veja, isso aqui é uma Bíblia católica, vai ter até imagens. Eles usavam o material que eles tinham à disposição em Roma. E eles estudavam, está vendo? Tem uma imagem, abominável imagem. Enquanto isso, Roma governava com poder de Estado e também pela superstição da idolatria. Cada vez mais pela superstição da idolatria. Começa a explodir conflitos por toda a Europa. As pessoas começam então a se separar em grupos, mas a Europa cada vez mais desfragmentada e esfacelada. Os senhores feudais e a igreja e os nobres na ponta da pirâmide. Só que todos os reis dependem da igreja, porque, como eu disse, os senhores feudais eles não conseguem controlar grandes territórios. Os senhores feudais eles delimitam territórios, mas não conseguem cuidar deles. Mas a igreja consegue. O Papa delimita territórios e cuida e consegue governar o mundo inteiro. Só a igreja tem poder de governar os territórios, mas os reis começam então suas lutas por autonomia e começam guerras por território em toda a Europa. Em toda a Europa, guerras por território. Enquanto isso, na igreja, os pré-reformadores começam a traduzir as escrituras para os seus idiomas natais. Um trabalho árduo e secreto, mas que libertará o povo e a igreja. Aqui eles começaram. E aqui tem o apoio das mulheres. As mulheres então começam a apoiar a reforma, e o apoio das mulheres foi fundamental. A Europa então começa a se fortalecer nos estados nacionais e os reis começam a tomar autonomia jurídica e militar. Até que Martinho Lutero ele coloca as 95 teses na porta da Catedral da Edimburgo e começa então de fato a reforma protestante que mudou o mundo. Peço para o irmão que coloque os slides, por gentileza, irmão. Nós vamos falar um pouquinho das mulheres na reforma, mas antes, o slide 1, por favor. Aqui são os reformadores. Esse aqui é um muro. Tem pessoas que falam, não, mas isso é idolatria. Não, não é idolatria. Isso aqui são estátuas em homenagem que fizeram lá em Genebra, né? O governo de Genebra fez essas estátuas, tá? Esses 4 reformadores, em Genebra tem um museu da reforma, e esse aqui é um muro da reforma, tá? Esses 4 reformadores que estão aí é Guilherme Farel, João Calvino, Teodoro Beza e John Knox, tá? Aqui, esses 4 reformadores, eles impulsionaram a reforma. O que acontece? Em Genebra tinha Zuínglio, que nós vamos ver, e Calvino. Lutero já havia sido protegido pelos alemães e estava na Alemanha. Só que Lutero, ele não codificou a teologia bíblica de novo. Ele traduziu a Bíblia para o alemão, né, para que a plebe lesse a Bíblia, rompeu com a Igreja Católica, né? E aqui no Brasil nós conhecemos como Igreja Luterana, Igreja da Confissão Luterana. Mas na Alemanha ela é conhecida como Igreja Evangélica. Então os príncipes protegeram Lutero e Lutero ficou lá. Certa vez alguém disse, Lutero, como você conseguiu fazer isso? Ele falou, eu não fiz nada. A palavra de Deus fez tudo. Mas aí ele ficou na Alemanha e acabou não sendo morto, tá? João Calvino foi condenado pelo rei Francisco da França, mas a irmã do rei Francisco, Marguerite de Navarra, ela se converteu ao protecionismo e ela era uma das mulheres que apoiavam os reformadores. Então ela intercedeu ao rei Francisco e a pena de Calvino foi tirada. Quando a pena de Calvino foi tirada, mas iria ser revista, nesse momento ele conseguiu fugir para Genebra e foi acolhido por Beza e Zuínglio em Genebra.
Em Genebra, eles organizaram a Academia de Genebra, onde eles fizeram um profundo estudo teológico para levantarem as doutrinas bíblicas, para libertarem, corrigirem totalmente dos desvios, né, que a igreja estava acontecendo. Tá? Outro slide, irmão, por gentileza. Esse é Zwinglio, Ulrich Zwinglio. Em português nós falamos Ulrico, né? Zwinglio. Ele foi muito importante no período da Reforma também. Ele acolheu Calvino em Genebra e foi um dos que desenvolveu, junto com Calvino e outros reformadores, aqueles que nós vimos, e outros, né? Ele desenvolveu boa parte das questões doutrinárias. No entanto, ele tinha uma divergência sobre o sacramento da Santa Ceia, tá? Mas ele foi um importantíssimo reformador. E só mais um, só para a gente ter um contato com mais um reformador, tá? Esse aí é Philippe Melanchthon. Philippe Melanchthon era um reformador francês. A França, ela permaneceu sob o jugo da Igreja Católica Romana. No entanto, a Igreja Reformada na França ficou muito forte, mesmo com a presença da Igreja Católica Romana. Por que aconteceu? Os reformadores, eles queriam apenas corrigir a Igreja. A Igreja não aceitou a correção, né? Então, eles construíram os seus templos e começaram então as suas pregações. E na França surgiu um grupo muito forte protestante chamado os Huguenotes. Inclusive, o primeiro culto realizado no Brasil foram os huguenotes franceses que fizeram, tá? Porque o Brasil estava sendo colonizado pelos jesuítas. Calvino, ele envia missionários huguenotes para o Brasil. Eles chegam aqui em 1558. Quando eles chegam aqui, eles são mortos por questões religiosas e questões políticas também. Então, o governo português e os padres jesuítas, eles matam esses reformadores huguenotes que vieram para cá. Mas eles conseguiram fazer um culto aqui. O primeiro culto foi feito pelos calvinistas huguenotes. E aí eles realizaram um culto aqui e foram mortos. Na noite em que eles foram sentenciados à morte pelos jesuítas, né? Na noite da véspera, né? Eles iam ser mortos na manhã seguinte. Eles foram mortos enforcados e jogados na Baía da Guanabara. Nesta noite, eles escreveram a Confissão de Fé da Guanabara, que é uma das primeiras confissões reformadas. Ela é lindíssima, um privilégio para o Brasil, que uma das primeiras confissões foi escrita aqui por huguenotes franceses, a Confissão de Fé da Guanabara de 1558. E eles escreveram defendendo as doutrinas bíblicas, contrário às doutrinas católicas romanas. Foram levados para a forca e foi dada a última oportunidade para eles, ou se confessarem católico romano, né, ou quiserem manter o que eles estavam pregando nos seus cultos. Eles declararam a declaração de fé da Guanabara, declararam conforme os algozes iam colocando a forca neles, todo aquele processo de amarrar e levantar e instalar tudo. Eles morreram declarando a Confissão de Fé da Guanabara. Isso é em 1558, tá? Em 1559, Calvino escreve a Confissão Francesa, que é conhecida como Confissão Gaulesa. Mas um ano antes, os huguenotes escreveram a Confissão de Fé da Guanabara, tá? Então Melanchthon era um desses huguenotes, não desses que morreram na Guanabara, né? Mas ele fazia parte desses huguenotes. Agora eu quero entrar aqui na questão das mulheres, tá? Irmãos, nós falamos um pouquinho aí da reforma, né? Peço até perdão pelo tempo, mas é que é muito detalhe, né? Então a gente está resumindo e abreviando tudo. Não podemos dizer assim, sem este, sem aquele não haveria reforma. Haveria reforma, porque o próprio Deus levantou a reforma, tá? Mas, depois que o tempo passou, e que você estuda a história, e que você vê exatamente como aconteceu a reforma, você vê como as coisas foram se encaixando por uma providência divina, muito forte mesmo. As coisas foram se encaixando no tempo certo, eles só tiveram que ser fiéis.
né? Porque eles eram homens como nós e mulheres como nós. Eles não eram super-homens, nenhum deles era. Todos eram falhos e pecadores, todos eles. Mas eram cristãos piedosos e que foram levantados por Cristo para corrigirem essa igreja. Então, olha só, esses homens e essas mulheres, eles se juntaram no tempo certo, com a questão geográfica e político-social do tempo certo dos estados nacionais acontecendo na Europa. Tudo foi se encaixando perfeitamente. É como se fosse algo muito bem planejado, de fato é, né? Muito bem planejado por Deus, só que para os homens tudo é fortuito, e eles não percebiam que essas coisas estavam acontecendo assim. Então o que acontece? Essa é Catarina Vambora. Catarina Vambora, ela era uma freira. Muitas freiras, elas aderiram aos reformadores, e elas estavam incomodadas, eram mulheres piedosas, que estavam vendo o povo em sofrimento, estavam vendo a igreja na imoralidade, né? E Catarina Vambora, então, ela começa a se corresponder com Lutero. E depois que Lutero começa a reforma, eles se casam, então, que eles saem do jugo, né, da Igreja Católica Romana, que proibia o casamento dos sacerdotes, então eles se casam. Catarina Vambora, ela foi uma excelente esposa para Lutero. Lutero, ele sofreu muito. Ele foi chamado numa audiência em Roma, e nessa audiência o Papa estava presente, e o Papa falou para ele, havia soldados, né? E o Papa falou para ele, falou assim: olha, essa é a tua última chance, ou você nega tudo que você está fazendo, ou você vai ser condenado à morte. Aí Lutero, ele disse o seguinte, ele não sabia que os príncipes iriam protegê-lo, né? E ele diz o seguinte, ele falou assim: se o Senhor me mostrar nas Escrituras que estou errado, eu abandono. Mas se não mostrar, é pela verdade, só pela verdade e tudo pela verdade. E aí então o Papa condenou ele à morte. A Igreja Católica reconheceu o erro de ter condenado o Martinho Lutero à morte. Quem tirou a condenação da morte foi o Papa João Paulo II no século XX. João Paulo II retirou a sentença de morte de Lutero. Enquanto Lutero estava passando esse problema e ausente, Catarina Vambora começou a cuidar das pessoas que Lutero cuidava pessoalmente. Haviam pessoas leprosas, pessoas doentes, que Lutero cuidava pessoalmente dessas pessoas. Catarina Vambora então começa a cuidar dessas pessoas. Pode pôr o próximo, por favor. Essa aqui é a Idelette de Bourg, é a esposa de Calvino. Ela também foi uma mulher extremamente piedosa. Calvino, ele tinha sérios problemas de saúde, e conforme ele sofria toda a perseguição, sentenças de morte e tudo mais, ele teve que fugir para Genebra. Ela apoiou totalmente a reforma, em nenhum momento ela o abandonou, e ela ficou ao lado dele até o dia que ele morreu. O dia que ele morreu, ele pediu para ela ler partes das Escrituras para ele, e ela ficava do lado dele, então, no leito de morte, lendo parte das Escrituras para ele, né? Consolando o coração dele. Foi uma excelente esposa também do reformador. Essa daqui, irmãos, o nome dela é Argula von Grimbach, alemã. Isso aqui é uma estátua que existe para ela, que foi feita para ela na Alemanha. Ela aderiu à reforma, apoiava os reformadores. A Igreja Católica prendeu ela 3 vezes. Mas essa mulher, ela era uma mulher erudita. Ela era, aliás, todas as mulheres que nós vamos passar aqui, ou elas eram freiras e tinham acesso à literatura, porque as freiras tinham acesso às escrituras também, como os sacerdotes. As camponesas não tinham, elas não sabiam ler, elas não sabiam nada. Nem os homens camponeses, eles não tinham instrução nenhuma. Mas as que estavam dentro da igreja, por isso que foi muito importante eles permanecerem dentro da igreja, porque eles tinham todo esse suporte literário das escrituras, né? As que estavam dentro da igreja tinham acesso, e as mulheres dos nobres também tinham acesso à alfabetização, e elas liam também as escrituras, as mulheres dos nobres, né? Os nobres pediam para o clero, e o clero, em cada palácio daquele, cada castelo daquele onde moravam os nobres, tinha salas de culto, e eles faziam ali seus cultos e liam as escrituras.
Tá? Então muitas mulheres aderiram à reforma. A participação das mulheres é fundamental. Essa daqui, Argula von Grimbach, ela foi presa pelos católicos romanos 3 vezes. Mas o que ela fazia? Ela escrevia vários panfletos à mão, com parte das escrituras, e evangelizava as pessoas que estavam em volta, pessoas que não tinham acesso à igreja, até mesmo nobres, que não estavam entendendo o movimento reformado. Eles não tinham a luz espiritual, né? Eles conseguiam ver movimentos políticos, mas eles não conseguiam ver o movimento espiritual que estava acontecendo, né? Então a Argula, ela escrevia vários panfletos à mão e entregava para essas pessoas. Ela ficou presa 3 vezes, mas morreu em liberdade depois. Pode passar o outro, por favor. Essa daqui é uma das principais, Catarina Schutzel. Essa mulher, ela escreveu ao bispo de Estrasburgo defendendo o casamento de clérigos. Ela era uma mulher muito culta, ela conhecia grego, hebraico e latim. E ela lia todas as escrituras, todos os escritos de Lutero, né? Então, ela fazia diversas cartas, incentivando as mulheres dos reformadores que estavam presos ou mortos, ou os que tiveram que fugir, né? Muitas vezes eles tinham que fugir, não conseguiam levar a família e tudo. Ela escrevia cartas e ela ia de casa em casa dessas mulheres, fortalecendo essas mulheres, encorajando, né? A permanecerem firmes na fé, tá? Ela escreveu principalmente os seus escritos sobre o Salmo 51 e o Salmo 130, tá? Escreveu sobre a oração dominical. Ela escrevia à mão o credo apostólico e levava para as pessoas. Acolheu diversos flagelados e pessoas perseguidas na sua própria casa. E ela era nobre, era uma mulher da nobreza. E ela ia pessoalmente na casa dos camponeses que estavam doentes, né? Ela fazia no castelo dela remédios caseiros e levava, então, porque eles não tinham dinheiro para pagar os médicos, né? E ela levava então para cuidar dos doentes, enquanto os reformadores lutavam pela causa, tá? Pode ser a próxima, por favor. Claudine Levet. Claudine Levet, ela era de Genebra, ela morava em Genebra, teve contato com os reformadores, aderiu à reforma. Ela é a que está a segunda aqui, ó. Não sei se dá para ver. Tem um baixinho aqui, né? Depois tem um do lado de cá e aquela do outro lado. Isso daí é tipo um sinete, o nome dela está gravado lá em cima. Tipo um sinete que fizeram para ela que está no museu. Claudine Levet, ela vendeu várias propriedades que eles tinham e arrecadou dinheiro para alimentar os pobres durante o período em que os reformadores pregavam nessas vilas de camponeses, né? Então eles viam de perto ali a dificuldade que aquelas pessoas estavam vivendo. E aí então ela vendeu várias das suas propriedades, arrecadou dinheiro para levar comida e remédio para principalmente as crianças, né? E as mulheres que estavam ali desamparadas muitas vezes. Olha o próximo, irmão. Maria Dentieri, ou Mary Dentieri. Ela atuou em Genebra também, foi escritora, né? Ela disse assim, olha, embora não seja permitido a nós mulheres pregarem em assembleias públicas nas igrejas, não obstante, não nos é proibido escrever e admoestar uma a outra com todo amor. Ela fortalecia todas as mulheres dos reformadores que ela tinha contato e escreveu diversos textos e enviava para essas mulheres. As mulheres dos reformadores, a vida delas virou de ponta cabeça, porque elas perderam o seu provedor, né? Perderam aquele seu companheiro, né? E elas tiveram uma época muito dura, que na verdade o Estado se voltou contra eles, tá? E se voltou contra a família deles também, tá? Próximo, por favor. Lady Jane Grey. Essa daí se tornou uma rainha por 9 dias. Ela é conhecida na Inglaterra, ela é conhecida na história como a rainha dos 9 dias, tá? Erudita, dominava principalmente o latim e o grego. E ela se correspondia com Martin Bucer, que foi um dos reformadores também.
Tá? Ela morreu decapitada por não negar, olha só o que eles pediram para ela negar, que a justificação é só pela graça mediante a fé. Ela morreu porque ela não negou. Ela se tornou rainha. 9 dias depois que ela se tornou rainha, ela foi destituída pelos católicos romanos, que a perseguiram, moveram um processo contra ela, ela ficou presa e no dia da sentença dela, eles pediram para ela negar, porque ela defendia muito a justificação pela graça mediante a fé e não por obras. E aí então eles não aceitaram isso e pediram que ela se retratasse publicamente. Ela, como uma rainha, ela tinha muita influência, né? O que ela falava tinha uma dimensão muito grande. Então pediram para que ela renegasse essa doutrina. Ela não renegou e foi morta decapitada. Sabe quantos anos ela tinha? 17 anos. Tá? Essa daqui é incrível. Pode pôr. Essa daí é incrível, irmãos. Existe filme sobre essa mulher. Anne Exkel. Um pouco difícil de falar, tá? Vamos chamar ela de Anne, que fica melhor, tá? Antes da sua morte, os prisioneiros ofereceram para ela uma última chance de perdão. Ela foi presa várias vezes. Ela era uma profunda conhecedora das Escrituras. E quando os reformadores levantaram, ela apoiou desde o começo os reformadores. E ela era bem ousada mesmo. E aí ela foi presa várias vezes. Ela era uma mulher da nobreza. Todas as vezes que ela era presa, ela fazia uma espécie de sabatina com que ela ia ser interrogada. Ela fazia uma sabatina com os interrogadores, ou os inquisidores, né? Os inquisidores. Ela falou assim: não, como que você me explica a doutrina tal? Aí eles falavam alguma coisa, ela falava: não é assim. Aí ela explicava para eles. Isso foi enchendo eles de ira. Mas aí soltavam ela, prendiam ela de novo. Ela vinha com outra doutrina. Falavam: não, mas você está querendo me acusar de algo que você não conhece. Como que é essa doutrina aqui? Eu sei que na terceira vez que prenderam ela, colocaram ela no balcão. A Inquisição, ela tinha instrumentos de tortura. A terceira vez que prenderam ela foi condenada à morte. Mas antes de ser condenada à morte, eles geraram uma espécie de ódio muito grande por ela, pela postura dela, né? E virou até um filme. Aí eles tinham vários instrumentos de morte, de tortura, para que a pessoa negasse a fé reformada e professasse a fé católica romana. Esse balcão era um instrumento de madeira onde deitava a pessoa e amarravam as extremidades, né? Tanto do pé como das mãos, com umas correntes e um mecanismo, como se fosse como é que chama aquele negócio que fica? Unir, rodando. Isso, rodando assim, né? E aí eu ia puxando os braços esticados para um lado e as pernas para o outro, e esticavam ela e mandavam ela negar, ela não negava, e ela falava alguma coisa bíblica. E esticavam de novo e ela não negava e falava uma coisa bíblica para eles. E eles já bem com ódio mesmo. E puxavam ela, conseguiram romper a musculatura e os ligamentos dela. E aí quando ela, nesse mesmo dia, ou um dia depois, agora já não me recordo bem, ela foi condenada à fogueira. E aí, quando foram levar ela para a fogueira, ela não conseguia, obviamente, ela não conseguia andar. E eles carregaram ela, não é que eles carregaram ela com amor. Eles pegaram correntes, amarraram ela em correntes assim, girando ela, e pegaram cada um numa ponta de uma corrente, outra ponta da corrente, e ela espremida no meio das correntes, no meio da corrente. E levaram ela como uma mulher, né? Passando por toda essa questão física. E levaram ela para a fogueira. Havia mais 7 reformadores condenados na fogueira. Quando colocaram eles na fogueira, levantou aqui um bispo para fazer um sermão, bispo Sexton, se levantou lá para fazer um sermão e para pregar para eles. Então eles já estavam amarrados aonde eles iam fazer a fogueira, tá?
Pode passar a próxima. Essa aqui é a atriz do filme. Tá? Essa é a atriz do filme, não é ela, obviamente. Aí ela já estava preparada ali onde eles iam pôr a fogueira. E esse bispo, o Shaxton aí, fez um sermão antes deles matarem essas 8 pessoas, né? Annie Exel e os outros 7 que estavam lá, que eu não sei o nome. Ela ouviu o sermão inteiro e diz a biografia dela que quando o bispo falava algo certo, ela sentia com a cabeça, e em determinado momento ele falou algo que não é bíblico. Ela falou um pouco antes de morrer, ela falou assim: isso daí que o senhor está falando não é do livro santo, isso é da sua imaginação. Ela falou com ele e logo em seguida colocaram fogo nela. Então ela morreu, né? Essa daí, para ser sincero, meus irmãos, é uma das minhas favoritas, viu? Porque ela foi, né, e defendeu a fé cristã até o último momento, tá? Enfim, a próxima, que é a última, né? Vamos terminar, que acho que já passou bastante tempo, né? Essa é a Marguerite de Navarra, que eu falei que é a esposa do rei Francisco. Ela que conseguiu remover a sentença de Calvino, né? Que ela também apoiou a reforma, né? E ela tinha muita influência, né? O rei, a irmã do rei, tinha muita influência, pediu. Ele falou assim: olha, eu vou tirar, mas vai ser revisto. Tipo assim, se tiver que fazer, faz logo, porque eu vou condenar de novo, né? Mais ou menos isso. E isso foi uma providência de Deus, na verdade. Porque aí Calvino, então, ele conseguiu fugir da França, porque ele era francês, né? E aí ele fugiu da França e ele foi para Genebra. Se Lutero e Calvino tivessem sido mortos, a reforma iria acontecer do mesmo jeito. Iria. Mas seria muito mais difícil acontecer do jeito que aconteceu. Muito mais difícil. Tá? Mas por uma providência de Deus, né? Deus levantou essas mulheres, Deus levantou o movimento dos Estados Nacionais, Deus levantou os príncipes alemães, né? Deus moveu o coração do irmão da Margarite de Navarra, né? Tem um provérbio que diz que como um ribeiro de águas que se move para a direita ou para a esquerda, assim é o coração dos poderosos na mão de Deus. Então Deus moveu, né, de fato, o coração dessas pessoas. Como resultado, para nós terminarmos, né, como resultado da reforma, como os irmãos viram, não foi apenas um grupo que, eu discordo da liderança dessa igreja, vou organizar outra igreja, né? Não foi isso. Foi um movimento social mundial. A reforma, ela tirou o mundo da Idade Média. Como resultados da reforma, tá? Como resultado social, os reformadores, eles criaram as escolas públicas, porque a plebe não tinha instrução nenhuma. Eles criaram as escolas públicas, criaram as universidades públicas, criaram os hospitais públicos, todos os reformadores que criaram os hospitais públicos, criaram os laboratórios científicos. Logo que criaram os laboratórios científicos, os cientistas já fizeram diversas vacinas e a expectativa de vida da população começou a aumentar em poucos anos, né? Criaram os laboratórios científicos, investiram em saneamento nos países que foram se tornando reformados, né? Investiram em saneamentos, investiram em lazer para o povo, porque o povo não tinha lazer, investiram em artes, principalmente artes plásticas e música, né? Como resultado disso surgiu a ópera no século XVII, que surgiu do incentivo dos reformadores. Criaram indústria, agora as pessoas não viviam mais naqueles flagelos no campo, daquela forma, começaram a industrializar o mundo e veio o progresso. Então os reformadores tiraram o mundo da Idade Média, né, e trouxeram o mundo para uma qualidade de vida muito melhor das pessoas. Como resultado espiritual, eles corrigiram a igreja e libertaram a igreja do poder do Estado. E finalmente a igreja volta a ser uma igreja fiel e piedosa, totalmente fundamentada nas Escrituras. Eles criaram então um lema para que a igreja nunca mais voltasse aos desvios como aconteceu com a igreja imperial. Esse lema eles criaram em latim, porque era uma resposta à igreja romana e o idioma oficial da igreja era o latim. E este lema ele é conhecido, né, como 5 solas.
Sola gratia quer dizer salvos somente pela graça de Deus. Nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela graça de Deus. Sola fide, ou seja, somente a fé, mas não a fé na fé. Não, eu tenho uma fé, minha fé é muito forte, o que eu peço para Deus, Deus me dá, porque a minha fé é muito... Não, isso é fé na fé, não fé na fé. Fé em Cristo. Olha, eu sou miserável pecador, eu sozinho sou impotente para fazer as coisas. Se depender de mim, eu peco a qualquer momento, mas a minha fé é no sacrifício de Cristo. É Cristo que me fortalece, que me mantém em santidade, que me mantém caminhando. Estou fundamentado nele, tá? Quando Deus olha para o salvo, Ele não vê a gente, nosso pecado, Ele vê os méritos de Cristo em nós. Então é salvação só pela graça, salvação só pela fé. Sola gratia, sola fide, sola escritura, ou seja, somente as escrituras é nossa regra de fé e prática, e não há outra revelação que seja a regra de fé, nem que faça chover milagre todos os dias. Nós cremos apenas na revelação bíblica. Solos Christus, ou seja, somente Cristo é intermediário entre Deus e os homens. Não existe ninguém que pode falar por Deus, a não ser as Escrituras. E Cristo é o Verbo, é a palavra. Solos Christus, e só lhe deu glória. Somente Deus recebe homenagem na igreja. Toda glória, toda homenagem, todo louvor na igreja é somente para Deus. Somente Deus é cultuado em qualquer instância, seja na igreja ou seja nas casas, né? Então essa resposta que os reformadores fizeram com lágrimas, não foi algo que eles falaram, vamos bater o pé porque a gente defende isso, não, foi lágrimas e sangue e muita gente que morreu, e eles escreveram os 5 solas como uma resposta para os romanos. Falaram assim, olha, nós tentamos corrigir a igreja porque a verdadeira fé é essa, né? E esses 5 solas, eles podem ser usados hoje. Qualquer pessoa que busque uma igreja fiel, ela pode observar os 5 solas, né? Para ver se de fato existe fidelidade doutrinária. Agradeço a todos pela atenção